Voltamos com a segunda parte, onde eu vou explicar, né, como que é a estruturação da constelação. Eu vou explicar como que funciona, como é estruturada a intuição de um constelador. Esse processo de estruturação, né, a partir de algo que está no inconsciente, algo que está num campo, até chegar num processo comunicável, até chegar num lugar onde ela pode transformar e comunicar isso. Pessoal, chegando. Quem que já quiser trazendo aí alguma informação, alguma pergunta. Tô te abrindo aqui, Bá. Oi. Oi, tá me ouvindo? Tá me vendo? Sim. A Elo fez uma pergunta. Então, essa comunicação é feita de ambos os lados? Como assim, Elo? De ambos os lados? Não entendi. Eu acho que a pessoa e o constelador. Bah, fala um pouquinho mais desse final, né? Dessa relação aí do constelador e do constelado. E no final, quando você falou assim, ela tem que fazer. Você parou nessa parte, assim. Tem que fazer sentido. Explora mais um pouquinho isso. Tá. Exemplo, sei lá. O que que eu quis dizer? A pessoa vem, para que a constelação aconteça, ela tem que ter uma dificuldade em algo. Então, ela tem que ter uma demanda interna, uma dor. Então, tem até um amigo constelador que fala assim, não se faz constelação igual vai comprar pão na padaria. Então, não dá para fazer constelação por qualquer coisa que não tenha uma demanda energética interna, um desejo de solucionar algo. Então, precisa ter uma dor, assim, sabe? Algo interno que fala, não, eu quero transformar isso. Ok, então nós vamos abrir uma constelação e a partir desse desejo que o cliente tem, a constelação vai ter o que a gente chama de força, né? Uhum. Então, o que eu quero dizer, fazer sentido? Se, por exemplo, eu coloco os bonecos ali e a gente vai conversando, e a pessoa vai olhando para tudo aquilo e fala assim, não, isso não tem sentido nenhum para mim. Não, essa situação aí, por exemplo, ela fala assim, eu sou muito chateada com meu pai, com tudo que ele fez comigo, e eu não quero nem olhar para ele, por exemplo. Uhum. Então, se ela não se abre para ver ali o que o campo está mostrando, porque o que nós vamos acessar, né, com a constelação? A essência por trás das relações. Então, por exemplo, muitas vezes um casal, ele está junto, mas só que ele tem algumas dificuldades e esse esposo, esse marido, na verdade, ainda está muito vinculado à mãe, por exemplo. Aí vai visitar a mãe todos os dias e tal, tal, tal. E quando a gente coloca uma constelação, nos bonequinhos ali, mostra que a esposa olha para o marido, mas o marido olha para o outro lado e olha para a mãe dele. Ele está mais vinculado emocionalmente com a mãe do que aqui com a esposa. Então, é como se conscientemente, eles podem até saber que existe essa dinâmica, mas essa dinâmica não está tão clara no final. Ele casou, ele está com essa esposa. Então, ali no momento da constelação, a constelação vai mostrar o que tem, o que está de fato conectando essas pessoas emocionalmente falando. Então, esse homem ele está disponível emocionalmente para essa relação ou não? Uhum. Então, a gente vai conectar com o campo energético emocional ali, com as informações emocionais. Então, esse homem ele está muito mais conectado emocionalmente, ele está vinculado a essa família de origem ainda. Ele ainda precisa olhar para ela, precisa entender isso, para depois poder estar mais disponível para essa esposa aqui. Então, isso pode até, de alguma forma, essa esposa pode até saber, assim, conscientemente, que esse marido ainda está vinculado com essa mãe, mas isso é um dito não dito, é o que está nas entrelinhas. Então, ali no momento, ela vai olhar para o que de fato está acontecendo ali. Entendi. Né?
Já é a elaboração daquilo que está na energia. Então vamos lá, vamos trazer um pouquinho, né, essa estruturação, ao olhar da biointuição para a estruturação do constelador, a partir do que ela fala. Primeira coisa, lembra que ela falou assim, né? A primeira coisa que eu faço é respirar, né? Respirar e entrar no vazio. Então vamos lá. Quando a gente traz uma consciência, o consciente, quando a gente coloca o consciente, né, numa ação inconsciente, porque o respirar, ele é inconsciente, né? Ele é inconsciente. Ou seja, a gente sai, né, da articulação e a gente alinha um pouco esse processo, né? A gente subordina de novo o cérebro para o coração. Ou seja, quando a gente coloca a atenção, quando eu falo, vou só respirar e colocar a minha atenção na respiração. A gente sai do encadeamento lógico das coisas e o nosso cérebro, naturalmente, ele vai numa frequência, ele baixa a frequência, né? Porque, lembra, a frequência cerebral baixa, ele está conectado com essas informações interiores inconscientes. Então, primeiro passo, baixar a frequência cerebral. Segundo passo, o gatilho, né, que você fala para o ego, ele entende o que ele está fazendo, né? Isso que é interessante. Eu vou para o vazio. Eu vou para o vazio. Então, você pode ficar seguro e se soltar, né? E soltar a razão e e liberar, estar neste lugar. Logo, a gente já virou, né? A gente já virou a chave, saindo da razão e indo para olhar a partir da inteligência do coração. E aí você vai para o primeiro nível de sensibilidade, que é o nível da expansão e contração, que é aquilo que o coração ele traz como inteligência superior, né? O código primeiro. E aí tem toda aquela coisa do campo e tudo mais seu, do constelador, com o dela. Logo, quando a gente está assim, a partir do tempo em que o cérebro está em passividade, e aí a gente se abre, e esse campo ele vai fluindo, as ideias, tudo aquilo que vai vindo, né, de interpretação, ele está alinhado com esse fluxo e com essas ferramentas. Essas ferramentas dão um olhar. Então, você tem a pessoa, tem o olhar, tem a ferramenta, né? E as perguntas para que a tua razão ela também não venha de qualquer lugar, mas ela venha dessa ferramenta e desse conhecimento intelectual. Então, olha que legal. E esse seu lugar é muito importante, gente, isso que ela faz, que eu acho que eu quero colocar aqui como algo para todos os consteladores, que eu acho que esse é o principal questão aí, né, da gente se perder. Quando ela se coloca, né, que ela e você fala assim, né? Eu me coloco sempre na pergunta, eu sempre vou me orientando a partir da pergunta, eu sempre vou me orientando a partir dela. Ou seja, conscientemente ela está sempre, né? Está sempre se deslocando do seu ego para estar cada vez mais transparente para esse campo, né? Isso é muito legal, gente, porque aquela coisinha que vem, né, um comichão de falar, eu sei, deixa eu falar aquilo que eu acho, porque não sei o quê, acontece, né? A gente sabe, o ego ele quer se achar, né? Quer se achar. Então, uma das coisas que o constelador pode fazer para evitar isso é sempre se colocar na pergunta, se colocar ali no outro. E depois a pergunta ela vai gerando uma interpretação a partir daquilo que a pessoa vai trazendo. Logo, aquilo que estava, né? Lembra, o Jung fala, né, Babi? Eu achei muito legal quando você fala dessa coisa da emoção, né? Esse lance da energia psíquica no complexo. Que o que ele fala, né? O que é complexo? Quando o núcleo ali, uma coisa que aconteceu, ele fica ideoafetivo. Ideoafetivo, ele chama. Ideoafetivo, não sei essa palavra, mas basicamente quando você tem um algo
cheio de emoção ali, uma energia psíquica que fica a partir do núcleo por causa de sentimentos e sensações. E aí a hora que você fala, não, tem que ter uma demanda, tem que ter uma demanda. Aquilo pode estar ali. E quando aquilo é visto e é tocado, que está na sombra, aquilo vem à tona dessensibilizando e mostrando o núcleo, né? Olha que relação muito legal, né? Quando você fala assim, ó, tem aquilo que está por trás dessa relação, mas o cara ele não sabe direito na consciência, ou seja, ele está sendo levado por aquele núcleo cheio de afeto, cheio de energia psíquica. Imagem, que é o ideo, é a ideia. A afetiva é a imagem. Então, é a união de uma imagem com uma emoção. Que ficam unidas. Então, às vezes, é uma memória do abandono. Numa infância, por exemplo. Às vezes, nem aconteceu esse abandono, mas tem uma imagem unida a um afeto. E gerou o que o Jung fala no complexo, né? E é isso que a gente olha, de alguma forma, se a gente for fazer um paralelo. Não, é muito legal, porque o que você faz como consteladora? Você, de uma forma muito sutil, você transcende, né, essa primeira camada, você sente essa primeira camada, né? E quando você olha, lembra, gente, né, Bá? Esse lance dos neurônios espelhos. Quando a gente olha e o outro é visto, né? Se eu vejo uma coisa no outro, naturalmente eu dou a oportunidade do outro ver através de mim. Se eu falo uma coisa do outro, o outro vê através. Então, se eu sinto algo do outro, naturalmente eu sintonizo aquele complexo para que o outro entre nessa frequência e possa ultrapassar essa barreira e dessensibilizar. Então, a gente também, a estruturação, né, do constelador também o coloca como um espelho energético daquele núcleo que ele não está conseguindo acessar. E através dessa confiança que ele teve com essa pessoa, com esse campo, com a amostra ali, né, nessa abertura, ele consegue chegar àquilo e transpassar. Então é muito, muito bacana. Assim, adoro falar quando alguém fala do processo, porque e é muito. E quando a gente vai estudando, né, até mesmo, né, eu busco conhecimento na psicogenealogia, que também são estudos que mostram essa questão da transmissão geracional, que sai também, né, que são estudos. Bert Hellinger tem todos os estudos, e o Bert Hellinger fala de muitas coisas, e hoje a teoria dele é como se fosse uma filosofia de vida. Porque ele vai falar, né, o Bert Hellinger na obra dele, ele fala dessa questão de ir para o centro vazio e tudo mais. Mas eu também gosto de também estudar as linhas da psicologia, porque quando nós olhamos assim, dessa forma, como a gente está fazendo aqui, conversando e falando dos processos, ainda mais você trazendo esse conhecimento teórico com esse olhar para a intuição, dá para ver que é muito, não tem nada de místico, ou não tem nada de... É simplesmente a pessoa olhar para aquelas memórias, sejam delas ou sejam memórias do passado familiar, onde contém situações que a gente chama de em aberto, né? E aí que entra a questão da sua explicação, que como que a gente acessa essas memórias? Então a gente não pensa, a gente pode até pensar essas memórias, mas até mesmo que a pessoa pode até saber que aconteceu algo, mas se ela não acessa por dentro do que seria fazer sentido, se aquilo não faz sentido para ela, se não acessa ela por dentro, é como se não resolve, vamos dizer assim, ainda não tem um lugar, né, trazendo para uma compreensão assim da constelação, né? Então é um processo de elaboração também. Chegar no núcleo, né? Quando fazer sentido, chegar no núcleo da que gerou, só que para isso ela precisa passar, né, às vezes por essa camada e toda sensibilizada que não deixa ela enxergar, né? E aí, quando você se move, como se move nesse campo, isso vem. E quando está dessensibilizado, entra no fluxo. E se entra no fluxo, entra na consciência. Eu falo. Isso é muito também medicina chinesa, gente. Quando você vai vendo cada coisa, é tudo a mesma coisa, entendeu? Tudo a mesma coisa. Não dá para falar que não é verdade, porque é tudo a mesma coisa. Medicina chinesa também, quando você tem ali um núcleo energético que ele estagna a energia no fluxo, aquilo vira uma doença no corpo. O que a gente precisa fazer?
olhar, ir lá, sensibilizar, botar a agulha e deixar fluir. E a gente vai no fluxo da coisa, né? E a gente se coloca no fluxo, aquela informação consegue vir. Então, olha, acho que você fala, a gente poderia falar assim, então, que esse estado, né, de fazer sentido é quando de alguma forma, né, aquilo se solta, né, ela se solta e ele consegue vir à tona e consegue fluir, sair do inconsciente, vir para o consciente. Você sente assim que dá para dizer assim, quando a pessoa se coloca fluindo, quando libera algo na constelação, ela consegue fluir, aquilo consegue fluir. Sim, pode ser, sim. Quando faz sentido é quando é como para a psicologia também a gente fala quando fecha uma gestalt. Esses psicólogos aqui vão entender quando a gente tem o clique, o clean, nossa, é isso. Tipo, entendeu? E aí ela entende o que tem ali, ela conseguiu perceber o que está acontecendo, porque é um lugar que além da razão, né? Porque a razão é um aspecto só. Então, se ela vai só com a razão, não faz sentido. Se ela não sente tudo aquilo, por exemplo, não faz sentido ela olhar para uma situação, por exemplo, para um luto não vivido, e o que vai fazer com que aquilo seja... Tem uma coisa que o Bert Hellinger fala que é muito interessante, assim, que eu acho que você vai poder trazer que ele fala assim, quando existe uma coisa muito difícil na nossa vida, em uma situação, e a gente não teve coragem de olhar para aquilo, a gente começa a ter sentimentos secundários, insights, isso mesmo, Janete. A gente começa a ter sentimentos secundários para não olhar para aquilo que nos dói. Então, muitas vezes tem a raiva muitas vezes ela vem como uma resposta de não acessar aquela dor. Então, como a pessoa tem muita raiva de outra, porque por trás tem uma dor muito grande e um desejo de ser amado por aquela pessoa em algum nível. Então, a raiva, ela é um sentimento secundário que defende essa pessoa da dor que ela sente daquela situação. Então, o que acontece no momento da constelação familiar? Quando a pessoa está ali e ela respira, e o Bert Hellinger usa uma expressão que é fitar os olhos. Quando, no momento da constelação, seja os representantes, seja com os bonecos, então a gente fala assim, então olha para essa pessoa. E a pessoa olha. Fala assim, eu vejo você. É como se naquele momento ela acessasse aquela informação que está por trás dessa raiva. É como se de fato ela vesse. Saem as barreiras. É pelos olhos, né? Precisa ver, precisa olhar. Pode até, assim, tem até a questão que o Bert fala assim, de ficar com os olhos abertos mesmo, para ver. Então, naquele momento que o Bert Hellinger fala assim, quando uma pessoa fita os olhos da outra e diz para ela, eu sinto muito, ou então foi muito difícil para mim, é o momento que ela acessa a dor. Que é onde a gente fala de fazer sentido, né? De sentir aquela dor que às vezes ela tá negando, ela não quer ver. E é aí que ele fala que precisa ver, ele fala assim, então, é preciso fitar ele usa essa expressão nos livros, fitar os olhos. Eu falo isso lá no meu curso, né? Também no Vida Sistêmica, ele fala, preciso fitar os olhos. Olha que interessante, né? É o que você falou dos neurônios do espelho também. Os olhos, né? Se a gente for ali na perspectiva, considerar o nosso campo energético dos meridianos de acupuntura, os olhos, eles são a porta da alma e que está totalmente ancorado com o meridiano do fígado. Para os chineses, o fígado, ele é tipo o rei da parada, entendeu? Para o nosso corpo energético, né, considerando aí a frequência dos meridianos, o fígado, ele é o bambambam. Bam, bam. Ele é aquele que faz a conexão com o que os chineses chamam de alma, né, que a gente pode dizer com mais profundo de nós e tudo mais. É como se fosse uma via direta, é como se a gente conseguisse ultrapassar essas programações e ultrapassar o ego a partir desse meridiano do fígado. Olha o que você falando. Tem tudo a ver, né? Porque ele vai direto nessa energia. E principalmente os olhos, eles são um lugar de... É como se a gente tivesse um facho de energia assim saindo pelos olhos, né? A partir dessa perspectiva da medicina chinesa. Então é como se você falasse assim, a minha alma vê a sua alma. Quando a gente olha nos olhos da pessoa e diz a minha alma vê a sua alma. Então quando ele
se conecta com a minha, o ser, a alma, ele acessa aquilo que está por trás, né? E ele vai para a força do self, enfim, da alma dele. É muito legal. E é muito profundo, assim, no momento de uma constelação, por exemplo, quando tem uma pessoa que foi excluída. Então, isso já aconteceu, né, várias vezes comigo nas constelações. Uma pessoa, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui de uma constelação. Teve uma moça uma vez que veio para fazer uma constelação, não vou falar nomes, assim, vou trazer assim, em linhas gerais com todo respeito. Ela veio com uma dificuldade muito grande com a própria mãe. E aí, no desenrolar da constelação, ela foi visto que essa mãe, a mãe dela, a avó dela faleceu quando a mãe dela tinha 2 meses de idade, né? Então, ela chegou, quando ela falava, a respiração dela estava aqui, ofegante. Ofegante, ofegante, ofegante. Senti uma coisa muito forte ali no campo, né? Deu para sentir. E aí nós fomos conversando, tal. Em determinado momento, chegou-se na história da avó. E aí eu falei, vamos colocar essa avó aqui? Ela falou, vamos. E aí eu peguei o bonequinho daquela avó e coloquei. A hora que eu coloquei aquela avó no campo, e ela olhou para aquela avó, foi instantâneo, assim, na hora. Ela acessou, assim, um lugar de um choro, que muito provavelmente foi o choro que aquela mãe nunca vivenciou esse luto, porque a mãe dela, né, perdeu a avó quando ela tinha 2 meses. Então foi uma separação muito difícil, dolorida, e aquilo não tinha um lugar ainda dentro do sistema. E quando essa filha olha para tudo isso e ela fala, eu vejo você, vovó. Isso é tão forte, assim, é muito bonito. Assim. Então essas falas que a gente usa na constelação é justamente para trazer essa conexão. E é como se essa avó tivesse sido reinserida ali naquele sistema, e aí aquilo, né, ela chorou muito, e aí teve um determinado momento que ficou ela, a avó e a mãe, as 3 juntinhas, assim, os 3 bonequinhos, e ela respirando. Aí no final ela estava sentindo uma paz muito grande. Então essa situação que aconteceu lá na história da família dela, que foi uma situação da mãe com a avó, tinha uma demanda energética muito grande, e ela pôde olhar para isso. Ela precisou ver, ela olhou, ela viu a dor que tinha 2 meses? A mãe ou a menina? Ou a filha? É a mãe, é a filha, a mãe e a avó. Então, quem tinha 2 meses? A mãe tinha 2 meses quando a avó faleceu. Uhum. E aí aqui existia, né, um rompimento muito brusco, muita dor por parte dessa avó e por parte dessa mãe. Né? E aí teve um determinado momento que foi super interessante, que ela olhou assim, né, pro bonequinho da avó e falou assim, nossa, mas parece que ela tá triste, que ela tá brava, alguma coisa assim. E a frase que veio na hora foi assim, também foi muito difícil para ela deixar um bebê. E aí a gente respira, assim, é uma coisa, transcende, assim, né? Então aí a gente respira, ela respirou aquilo, deu para entender que para essa avó ter ido naquele momento, emocionalmente falando, foi muito difícil para ambas. E aquilo estava no sistema, ressoando, se a gente for trazer para esse lugar, né, desse campo, ressoando. E essa filha sentia isso. E aí, naquele momento, ela olhou e ela viu. E aí ela deu um lugar para tudo aquilo. Nossa, e ela deu um significado, né, para que aquilo seja visto na consciência, na interpretação. E olha que interessante quando você fala isso de 2 meses, 2 coisas, né? Uma, olha só como passa, né? Uma coisa tão passa direto, né? Aquilo tão profundo. A mãe viveu aquilo com 2 meses e aquilo ainda tá na filha, né? Tem esse lance de a gente passa em 7 gerações. E uma coisa super interessante que eu quero trazer aqui é que assim, a criança do 0 aos 2 anos, ela vive em frequência delta. Então, tudo que a gente vive ali é de uma profundidade e as marcas que estão ali são de uma profundidade que alicerçam aquilo que a gente é. A criança ela só vai estar em beta, que é essa frequência, a partir numa oscilação dos 7 aos 12. Então, olha que interessante, né? Como que a gente pode acessar uma coisa que ela está num nível, é como se ela tivesse sendo escrita, né? Ela foi escrita num lugar muito, muito profundo, né? E essa conexão aí que o constelador faz a partir da alma, a partir dos olhos, rompendo aí essas barreiras. E eu vejo muito isso, Bah.
que tem muito essa também sua, né? Essa abertura de navegar num desconhecido, né? E assim, uma abertura para ver aquilo que for preciso, né? E ressoar, porque também vai ressoar em você, né? Também vai ressoar na sua história, também vai ressoar na tua vida. Então, essa postura, assim, que eu admiro muito em você, porque você também é uma super, né? Tipo, eu estudo intuição, gente, mas quem é mais intuitiva da família é ela, deixa eu contar. Nós duas, nós duas. Mas olha só, ela, quando foi, nosso avô foi falecer, ela que ficou lá, foi um dia antes falar, entendeu? Essa coisa da família, a anteninha mais ligada é dela. Então, e isso, gente, é uma observação, né? Eu acho que para vocês consteladores, de ter coragem de se abrir, né? E ser esse canal, né, Bah? E assim, é muito, muito bacana isso. E eu acho que eu quero trazer a luz, assim, para a consciência, né? Você como guia muito mentora, consteladores, né? E trazer para a consciência essa postura de ter coragem mesmo, que é, né, que você faz, de ter coragem de abrir, de se conectar profundamente com o desconhecido. Porque quando a gente faz isso, a gente vai para o nosso profundo também. A gente faz a mesma coisa. E talvez isso seja uma das grandes dificuldades até dos consteladores. Eu não tenho tanta proximidade assim com eles, mas talvez isso seja também uma questão, né? Não sei. Sim, sim. E respondendo aqui a pergunta, a Janete falou que se veio do inconsciente familiar. Isso, Janete, essas informações, elas estão no inconsciente familiar. E o Rupert Sheldrake também fala desse lugar que é esse campo morfogenético, onde essas informações elas ficam. E Bia, e eu vejo assim que, né, Bia, o trabalho que você faz também é de trazer dessa parte, dessa explicação biológica, fisiológica, vai dando uma compreensão, né, pra gente, assim, né, pros nossos estudos, porque a gente vivencia. Então, vendo você explicar, eu falei, nossa, eu consegui entender muitas das coisas que acontecem e que eu não entendia racionalmente, porque daí vou pela intuição, mas não conseguia ter a explicação racional. Então, é muito bacana, até para quem tem essa dificuldade de se conectar com a intuição, para que você, eu sei que você ensina, né, fazer essas perguntas para saber, de fato, se aquilo é uma informação do campo ou não. Então, isso é muito bacana, gente. Quem quer, assim, assim, eu vejo que é um lugar, assim, é um exercício, onde a pessoa ela vai trazendo esse lugar, assim como para os consteladores é um exercício estar no campo vazio, para qualquer pessoa é um exercício desenvolver essa habilidade intuitiva, né? De conseguir se mover no mundo também pela percepção das coisas, não só pela razão. Porque muitos momentos, muitas pessoas têm aquela coisa tipo, nossa, eu sinto que é para eu fazer isso, mas racionalmente, logicamente falando, eu preciso fazer aquilo. E aí tem aquele conflito, né? Mas o que eu faço? Eu faço o que eu sinto que eu tenho que fazer ou eu faço o que eu acho que é certo? Então, eu acho que é o equilíbrio desse lugar, né? O que meu coração está falando? Porque a gente não é só a razão. Então, é isso que a Bia ela ajuda a identificar, né? O que é esse lugar que o meu coração está falando? O que eu quero para mim? O que é certo? E até essa coisa, né? Das crenças que vem aqui, um pouco do que o coração fala e a comunicação de tudo isso, né? E assim, não sei quem tá vindo aqui agora, tá vindo aqui do Insta da Bárbara, tem uma série aberta, série da Biointuição, que foram 7 dias de live, onde eu expliquei tudo isso de uma forma muito mastigadinha. E na primeira aula, no final da aula, eu dou um exercício para você identificar esse estado de expansão e contração. É muito didático, gente, é muito simples, tá? A única coisa é que não está no nosso radar. Mas a partir do momento que a gente vai trazendo consciência para esses códigos, consciência, 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 e vai entendendo como funciona a estrutura própria, o que eu fiz hoje com você, né, com a Bárbara? Mostrar o passo a passo da estruturação daquilo que ela já faz.
Então, quando você entende qual que é o caminho que você está fazendo, você pode saber aonde que você está travada. Que lugar ali pode ser que você esteja travada? Talvez você esteja com medo de entrar para o profundo, talvez a gente não tenha trazido a consciência para esse código primeiro, e aí está travando ali. E uma coisa muito importante, eu falo, o ego, gente, a gente não pode achar que ele tem que morrer, ou não, o ego ele tem que ser forte, estruturante, para que a gente tenha coragem de se colocar no mundo. Né? Muita gente fala essa história, ah, não, o ego é ruim, é ruim. Aí a gente vai pro oposto, quer ficar só na intuição, só no oba-oba, aí não consegue colocar no mundo, não consegue falar com o outro, aí só fica no sentir e aquilo não transforma. É como se uma onda de Wi-Fi viesse aqui pro celular, ele consegue captar, mas não consegue transformar a imagem. Para que serve? A antena dele funciona, mas ele não consegue fazer isso daí. E esse caminho é a estruturação, é isso que a gente faz. Então, cada um tem a fisiologia básica, mas cada um desenvolve uma estrutura própria, né, a partir do processo criativo para que essa informação ela transforme aqui em imagem. Então, a Bala tem um sistema da constelação, onde ela o próprio treino, ela já está estruturado e ela vai confiante naquele fluxo de intuição. De intuição. Então, o que a gente precisa fazer? Entender qual que é o fluxo fisiológico, né, e físico do processo e saber como que é o nosso. E se a gente não tem, a gente cria. Eu entrevistei uma pessoa, foi muito legal, ela é tatuadora. E só que ela cria uma tatuagem a partir do sentimento da pessoa, né? A partir, ela fala que é o sentimento na pele. Então ela pega a história e ela entra num fluxo que assim, é tão legal que a imagem ela simplesmente ela vem, né? Ela vem desse inconsciente, ela se transforma. E ela simplesmente aparece a partir do processo que ela faz. Né? Então, a criatividade, a arte, ela já faz. Nossa, que bacana! Que legal! Tá lá no meu canal, podcast, com a Lola. É muito incrível. Então, a gente precisa aprender isso, entender qual é a habilidade melhor. No caso, ela tem a habilidade de desenhar. Então, não adianta eu achar que eu vou conseguir elaborar melhor a minha intuição se eu desenhar, porque vai ser difícil. Você tem a constelação, você tem todo o conhecimento do atendimento, do inconsciente. E quando você está ali é seu fluxo principal. E aí depois tem os fluxos do dia a dia, que a gente pode ter também um processo criativo. Tem gente que escreve e tudo mais. Uhum. Que bacana. Bom, acho que é isso, né, gente? Já deu para mostrar bastante. Alguém tem alguma pergunta também a mais, né? De quer saber alguma outra coisa? Isso. Enquanto aí vocês não veem a pergunta, a Bá vai dar um bônus no nosso curso, né, de biointuição. Então, se você é constelador e você quer aprender a estruturar a sua intuição, esse curso é o curso para você. No final, a gente vai treinar, também vai ter uma técnica da leitura biointuitiva, onde você leva a pessoa a estar nesse estado de receptividade, né? E aprender a estar nesse estado que ela diz do vazio, do campo e tudo mais. Então, como que você pode saber do curso? Nós temos a série aberta, mas nas segundas, 20 horas, no meu canal do YouTube, vai ser o evento final e a última chamada aí para esse curso, que ele está vindo 2 em 1 neste momento de quarentena. Então, se você tem aí, né, quer saber melhor como estruturar a sua intuição, vai lá nessa aula. E, Bá, vamos finalizar? Sim! Para vocês. Quer falar mais alguma coisa no final? Dizer que todo esse conhecimento, quero te agradecer pelo convite. É tão gostoso quando a gente faz lives juntas, né? Parece que a gente vai... Eu trago aqui um pouquinho, você traz aí, a gente vai unindo os conhecimentos, assim, fica tão... Parece que tem mais coisa, fica amplificada. Assim, é muito gostoso.
Fico o dia inteiro falando. Eu vou botar essa live no YouTube, hein? Ficou muito top. Vou juntar. Coloca. E falar pro pessoal que é um trabalho muito gostoso. Tanto disso que a Bia falou, né? Às vezes pessoas muito intuitivas que ficam perdidas, né? Na energia, que sentem os ambientes e tudo mais. Então, essa coisa da estruturação do ego, achei muito bacana esse olhar, né? Isso que você trouxe dessa importância da gente ter o nosso ego forte, porque o mundo aí fora não vai vir aqui passar a mãozinha na nossa cabeça toda hora. Então, eu também faz parte do nosso desenvolvimento pessoal aqui, ter a estruturação desse ego forte para a gente conseguir se realizar na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas relações, e tudo que a gente deseja. E entender, né, isso, essa questão do sentir, do que está acontecendo, se é meu, se é do outro e tal, faz parte também desse processo, né? E é um pouco isso que a Bia também ajuda no curso dela, então vale muito a pena, pessoal. E é isso, se alguém também quiser saber mais de constelação, ou quiser fazer constelação, tiver alguma pergunta, quiser conversar, tem o meu Insta, barbararossi.psi, e tem o meu curso também, Vida Sistêmica, que é um curso, um estudo das constelações para psicólogos, terapeutas, pessoas que desejam um caminho, que trilham um caminho de desenvolvimento pessoal, que querem conhecer um pouco da constelação, querem entender as bases, querem olhar para essas leis sistêmicas, mas não necessariamente ainda querem fazer uma formação. Então, é um curso inicial, é uma primeira introdução, assim. É um curso, né, mais rápido, que a formação, ela demanda, né, um ano e meio, então é um curso mais rápido, mas muito bacana, muito profundo. Várias psicólogas estão entrando, então está sendo um trabalho muito bacana, muito gostoso, tá levando esse conhecimento da constelação para as pessoas. E também essa é a minha experiência, né, com a psicologia, com a constelação, entendendo as duas coisas, né? E vendo a comunicação entre as duas e tudo mais. Isso. Então É um curso muito bom, gente. O pessoal gosta muito, né? Se alguém quer se aprofundar aí na constelação, chama Bá. Bom, vamos finalizar. Agora eu vou tomar um sorvete com o Arthur, meu filho, aqui do lado. Então tá bom, Bá. Um beijo, viu? Então tá bom, pessoal. Obrigada. Um beijo, até. Olha, se inscrevam até segunda-feira, né, Bia? Até segunda-feira tem a live, a aula no YouTube. Mas se quiser já se inscrever, tem ali no link da bio, já tem a página de inscrição. Gente, não percam, tá incrível. Vocês vão ter essa formação da biointuição. A Bia uniu 2 cursos, então não percam essa oportunidade. Aproveitem agora nesse momento para conseguir se aprofundar isso, conhecer. Então não percam essa oportunidade. Vale muito a pena. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, Bá. Tchau, Bi.